Buonasera a tutti, benvenuti. Olá pessoal, bem-vindos, esse é o canal do Bella Ciao. Eu sou Angélica Guiar, hoje é 28 de março de 2021, agora é 21 horas e 15 minutos, né? Eu falo aqui da Lombardia, nós entramos hoje no horário de verão, no último aqui na Itália, não vai ter mais, como no Brasil, né? Que não tem mais. Desculpa se eu estiver falando de um modo estranho, é porque, pessoal, eu tô com uma prótese, com duas próteses na boca. Quem conhece a minha história sabe que tô fazendo um tratamento odontológico muito complicado. E eu tô usando, né, vou usar por 3 meses essa prótese, essas duas próteses, então eu vou precisar de um pouquinho de compreensão se eu falar um pouco estranho, e por conta disso estou me habituando ainda, né? Depois eu vou falar para vocês do resultado. Eu falei que só vou falar a respeito disso. O dentista é importante quando você está no exterior, né? Quando estiver lá mais para frente do tratamento, que vai ser um pouquinho longo, né? Então, mês de março passou rapidinho, né, pessoal? Eu acho que passou voando, eu não sei vocês, mas para mim foi bem, né? Foi bem complicado, passou rápido. Apesar do lockdown, né? Nós ainda estamos aí na fase vermelha, estamos esperando as vacinas, né? E tem aí alguns mistérios a respeito das vacinas. Aqui, as vacinas que eles estão usando mais é da Pfizer, né, americana, a Moderna, que também é americana, né, agora entramos no AstraZeneca, que é metade inglesa, metade sueca, né, e teve algumas controvérsias, alguns problemas com relação aos efeitos colaterais, que algumas pessoas morreram, né, depois de tomar vacina, ou relacionado ou não, coincidência ou não, morreram. Mas enfim, dizem que a Pfizer deu, né, mais efeitos do que a AstraZeneca. Vamos ver, eu não tomei vacina ainda, então tô aqui fechadinha, né? Então teve um mistério aí que apareceram milhões de doses no aeroporto de Roma, num galpão, e ninguém sabe o que essas milhões de doses da AstraZeneca foi fazer lá, né? Parece história de espionagem, né? Porque tem tantas sombras e luzes nessa história da vacina, né? Vacina hoje é poder, né? Parece que o pessoal ali em Jerusalém, né? Em Jerusalém, Israel, que tinham já praticamente vacinado metade da população, começou a abrir, né? Os restaurantes e tal, tudo vida um pouco normal, e os contágios aumentaram. Então, nem metade da população sendo vacinada, a gente está falando de 9 milhões, não sei se é 6 ou 9 milhões, enfim, de habitantes que tem em Israel, né? E eles estavam lá no alto, né, de vacinação, para quase praticamente retomar a vida normal, mas não aconteceu, né? Aqui o que está acontecendo? A Espanha ontem fez um espetáculo, né? Um grupo, 5.000 pessoas no estádio, uma coisa assim. Pra gente parece uma coisa surreal, né? Voltar no estádio para a gente ver um show, parece uma coisa, né? O que a pandemia fez, né? Ela transformou o que era um lazer até normal, né? Normal, um show, ver um espetáculo era normal, agora virou um caso raro, né? Então, eles fizeram o quê? Eles fizeram um teste rápido, né? Algumas pessoas apresentaram um teste, né, negativo para o Covid-19, o Covid, e participaram desse evento, né? Agora a gente só vai saber daqui uma semana se aumentou ou não os contágios na Espanha, né, por conta disso. Por quê? Porque a coisa tá feia, né?
os músicos, né, todo essa pessoal de eventos, espetáculo, como muitos, né, o turismo, se for fazer um elenco, né, um elenco de coisas de setores que ficaram arrasados com essa pandemia, não é fácil, não tá fácil, né? Então vamos torcer, vamos ver aí, eu tô esperando a minha vacina aqui bem quietinha no meu canto, né? Eu vou só pro dentista, né? Vou no dentista, mas vejo a polícia parando o pessoal, porque o pessoal aqui, eles param mesmo e quer saber se você, para onde você vai, você tem que estar sempre com um certificado na mão, uma autocertificação de que você não, para onde você vai, que é por motivo de força maior, né? Que você está saindo, tipo assim, pro médico, pro trabalho, né? Então, você tem que especificar direitinho, né? Então, eu vejo na estação do trem, que eu vou de trem, eu vejo o pessoal em Milão parando, né? Os policiais parando, né? Para saber por que você está se movendo, né? Então, é bem, né? Bem rígido a coisa, né? Então, é isso. Hoje eu vou falar de alguma coisa para sair um pouco dessa coisa da vacina, do coronavírus e tudo mais, né? Vou voltar a falar das casas de €1, né? Então, eu tava vendo, né? Falei, eu vou falar sobre isso. Eu tava lendo no Corriere della Sera, que é um dos jornais, um dos mais importantes, né? Aqui da Itália. Tava falando lá que uma das atrizes que participaram da série O Soprano. Vocês viram O Soprano, pessoal? Se vocês não viram, vão correndo procurar ver, para vocês entenderem um pouco da cultura, da cabeça do italiano, só que é um italo-americano, né? É a família de segunda, terceira geração, né? Os italianos nos Estados Unidos, relacionado à máfia e usos e costumes e tal, e um pouquinho tem que pincelar, você tem que, né, tem grandes verdades nessas séries, né? Então, e tem a atriz, que eu até anotei o nome dela, é Lorraine Bracco. Ela é uma italo-americana, a família, parece que o pai dela é americano, é italiano, transferiu, né, para os Estados Unidos, e ela foi a psicanalista do Tony Soprano, né? Tony Soprano, que era o grande, o poderoso chefão, para dizer, né? Nessa série maravilhosa, que eu adorei. Adorei. Era um pouco refratária. Eu falei, não vou ver essa série não. Quando eu procurei assim, falei, não curto essas coisas de máfia. Depois eu falei, nossa, incrível. Então você vai procurar aí onde é que tem aqui a gente tem Sky, a Netflix, eu não sei se, acho que no Sky tem. Se você tá na Itália, se você tá na Europa, enfim. Então a Lorraine Bracco, ela tá participando de um programa. Se você vive na Itália, você vai ver, vai ser no canal, eu até anotei, vai ser no Home Garden, no canal 31, no Real Time, canal 56 do Digital Terrestre. É um programa realizado pela Discovery Channel, né? E ela vai falar que ela comprou uma casa por €1. €1, que eu não sei quanto tá o euro no Brasil, acho que R$6, né? Ela comprou uma casa por €1 em Sambuca, na Sicília, aquela região de Agrigento, maravilhosa. Essa região, essa cidade, ela entrou como dentro dos Borgos, né, dos Borgos, que seriam essas pequenas cidades com textos históricos, né, medievais, barrocas. Essa tem uma influência de arquitetura islâmica, né, durante a invasão dos árabes. Então eles absorveram, principalmente na Sicília, que foi uma terra dominada por tantas como fala, por tantos povos, né? Tem umas áreas ali, Agrigento, onde está essa parte, essa cidade onde ela comprou a casa,
tem os templos, né, durante a invasão dos gregos, né? Então, às vezes, parece que você está na Grécia, na Sicília, né? Então, essa região está abandonada. Como é que funciona essas casas, né? Você vai lá, compra a €1, mas como é que é? Chegou lá, você faz uma proposta, né? Você vai lá no site da comune, né? Da região, da prefeitura que você está interessado, e você faz uma proposta. E eles vão ler cada proposta, por exemplo, a família que tem crianças, é interessante, porque eles querem revitalizar, né, essas zonas, essas regiões. Então, com crianças tem a possibilidade de abrir escola e atrair outras crianças, né, outras famílias né? Então, você não é para especular, você vai ter que morar por um período lá. Então, você vai ter você vai ter incentivos fiscais, isenções fiscais, tem comunes que dão até, financiam para você construir essa casa, só que tem também o outro lado, você vai ter que dar €5.000 de caução, porque eu entrei no site da Sambuca, da comune, da prefeitura, e nesse caso ela pede 5.000 por 3 anos de caução, depois ela devolveria, né? Então você teria que dar 5.000 adiantado, assumindo a responsabilidade de reestruturar, de restaurar essas casas, né? As casas, você vai ter que seguir o modelo, né? Eu vou deixar depois no final desse vídeo algumas fotos desse borgo, né? Para você, não é que você vai chegar lá e fazer o que você quiser. Tem aqui na Itália, por ter, como fala, uma importância histórica, um patrimônio, por exemplo, esses borgos, têm um valor histórico, arquitetônico muito valioso. Então, até a cor das casas, né, você vai ter que fazer segundo as regras de cada comune, né? Mas o restauro, todas as informações a comune vai te orientar. Então você vai lá, você vai ter que se comprometer com a comune de reformar essas casas, né, e viver por um período lá. E foi o que aconteceu com a Lorraine, né? Então ela vai contar da experiência dela. Se você estiver aqui na Itália, vai passar na televisão amanhã. Eu vou ver para ver como é que foi a experiência dela. Então, nessa cidade, principalmente na Sicília, tem muitos, eu até anotei, né? O que acontece? Tem muita gente comprando casa, inclusive brasileiros, tem americanos, tem ingleses, tem turcos, tem argentinos, tem belgas, tem holandeses, imagina. Então, você vai imaginando a tua vizinhança, como é que vai ser composta. Vai ficar bem interessante, né? Porque o que acontece no segundo momento, depois que você vive como eu vivo aqui na Itália, eu sei que às vezes você fala assim, ai que legal, eu vou me aventurar, vou comprar uma casa lá no meio do mato na Itália, num lugar assim bem distante, no meio de um borgo, só vai ter eu de estrangeiro. Isso tantas vezes não é positivo, porque você vai encontrar certas resistências, né? O pessoal de província, lugares muito fechados, tem gente que nunca saiu daquela região. A gente está falando de Europa, mas tem gente que nunca saiu dessa região, não conhece nem a Itália. Pode acreditar, porque já aconteceu comigo, eu já li vários relatos de gente que passaram por isso, até eles usam o assunto para ilustrar em alguns filmes, então, às vezes é muito difícil você interagir. Essas comunes, essas prefeituras, quando fazem essas propostas, já tem meio caminho andado, né? Então, eles já estão abertos para o novo, né? Então, imagina que dali pode sair um monte de coisa. Então, uma cidade nova para revitalizar esses lugares, porque são casas abandonadas, né? Que as famílias, porque não tinha trabalho, não tinha poucas crianças e os jovens não tinham o que fazer, eles foram embora e abandonaram a casa. Então, as casas precisam de reestruturação e a cidade também de revitalização. Então você vai pensar, isso vai ser legal para você também montar o teu negócio, você vai ver quais são, né, as possibilidades em cada região. Então um plano não é para especular, pessoal, é para viver.
Viver por um período, você fala, eu vou viver, sei lá, 5 anos na Itália, 10 anos na Itália. Você vai ficar rico? Dificilmente, não vai ficar rico. Porque você vai ganhar em euro, mas você vai gastar em euro também. Mão de obra aqui é muito cara. Né? Tem alguns negócios que você vai conseguir, mas de repente você pode até, porque você lança os dados, né? De repente você muda a tua sorte, ganha muito dinheiro. Eu tô falando assim, né? Mas eu não gosto de criar falsas expectativas, né? Mas você vai ganhar experiência, você vai viver num contexto histórico muito interessante, você vai estar na Europa, você vai ter a possibilidade de viajar, né? Viajar bastante, conhecer a Europa, teus filhos vão ter contato com uma outra cultura. Tem um enriquecimento pessoal que vale no final mais do que o dinheiro. É claro que você não vai passar necessidades, né? Você não vai sair do Brasil com uma mochila nas costas, que eu nunca aconselho, a menos que você esteja muito ruim no Brasil, pessoal. Aí você vai disposto a tudo, mas aí seu caminho não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque as pessoas se aproveitam de gente quando tem necessidades, quando estão passando por necessidades. Eles reconhecem que você está desesperado e você vai encontrar só espertalhões. Na maioria das vezes, um monte de espertalhões querendo tirar vantagem da tua situação. Então, eu não gosto disso. Se você vem com filhos e tudo mais, não aconselho. Nesse caso de €1, eu acho interessante. Acho interessante porque, imagina, você vai ter uma multiétnico, né? Várias nacionalidades, isso é legal, né? Isso é bem legal. Então, essa daqui é no caso que eu até anotei, no caso de Sambuca, né? Na Sicília. Então, as propostas você pode mandar, né? No site da Comune, que é Case, né? Case com SE, né? Case A1 numeral, né? Euro, tudo junto. Case A1 euro @comune.troina, que é a região, né? .en.it. Vou falar de novo. Case A1 @comune.troina.en.it, né? Troina é província de Enna. A cidade tem 10.072 habitantes hoje, né? Um hotel, para vocês terem uma ideia, um hotel na região custa €70 a diária para 2 pessoas, para você colocar mais ou menos, né? Se for para ver como é que é, né? A situação do lugar. Vou falar agora, são 23 localidades, né? Atualizadas, porque eu já fiz outros vídeos a respeito de casa de €1 e às vezes eu vejo que tem bastante interesse. Então eu fui ver, ainda tem vários lugares, né, que você pode comprar casa a €1, né? Em primeiro lugar, onde você vai achar mais ofertas é na Sicília, né? Na Sicília, na região de Agrigento, Camarata, com 2 M's, Camarata, Bivona, vai anotando aí. E Sambuca, essa aqui, a tal da protagonista da atriz da série O Soprano comprou casa a €1. Tem Palermo, na região de Termini, Merese, Gangi, né? Salemi, Trapani, Regalbuto, depois eu vou pôr o elenco embaixo. Enna, Mussolmelli, em Caltanissetta, depois você confere. Saponara em Messina, depois tem na Sardenha, que é uma ilha beijada pelo sol, tem sol o ano inteiro, né? Você vai ter em terra, na Montestretta, no Oristano, Montresta, né?
que eu falei agora, falando 2 vezes. Ololai Nuoro. Esses nomes complicados. Nuvi em Sassari. Depois tem na Puglia, na região do taco. Se você pega a bota, né? O mapa italiano é uma bota, né? A Puglia, você pode imaginar o taco. O taco é o salto, né? Quase o salto. No salto você vai encontrar a Calábria. Um pouco acima do salto você tem aquela região que é a Puglia. Taranto, Caprarica di Lecce, né? Em Campania, que tem Campania onde tem a região de Nápoles, né? Nápoles. Tem Avellino, Bisaggia, Zungoli. Depois você vai conferir embaixo. No Lácio, na região de Roma, mais para dentro do Lácio, tem Frosinone. Você vai encontrar casas ali. Na Toscana, zona de extraordinária beleza, né? Então você vai ter em Montieri, Grosseto, adoro Grosseto. Em Fabbriche di Vergemoli, em Lucca, também muito bela região. Nella Marche, na terra do grano, do trigo, né? Cantiano, Pesaro Urbino, na terra de Raffaello Zanzio. Piemonte, Verbano Cuccio Ossola. Lombardia, na periferia de Milão, na região de Nordeste, né? Na Bicocca, onde tem a Universidade Bicocca, em Milão. Enfim, tá aí, 23 regiões atualizadas para você ver aí a tua casa. Vou escrever embaixo. Se você precisar de uma ajuda para qualquer coisa, alguma informação legal, anota, vai, escreve embaixo que eu vou preparar um outro vídeo para esclarecer a tua dúvida, tá? Beijo grande, boa semana, bom fim de março para todos vocês e até o próximo vídeo.